Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Network do Jefferson Noronha nas redes sociais. Hoje vou estar falando sobre o Espírito Santo. Qual é a importância do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, em nossas vidas? O Espírito Santo que é o Deus presente em nós. Você, nós precisamos entender, você precisa entender, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. A gente precisa entender e compreender quem é essa pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa, o Espírito Santo é Deus. O que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Então, o vídeo de hoje, seja bem-vindo. Pegue uma caneta, pegue um lápis, pegue uma agenda, pegue um caderno para você anotar os textos bíblicos que eu vou falar aqui, para você conferir depois no seu momento de estudo, no seu momento de pesquisa, no seu momento de reflexão. Vamos então ao vídeo? Vamos tomar então um café com Noronha? O café é uma benção, né? O momento do café é o momento da gente estar aqui meditando, refletindo e aprendendo. Isso mesmo, hoje a gente vai aprender a respeito do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz em Atos, no capítulo 1, versículo 8, lá em Atos, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, poder, qual poder? Poder para vencer o pecado, poder para se tornar uma nova criatura, poder para estar enfrentando as adversidades, as lutas, as tribulações do dia a dia. A pergunta é quem precisa do Espírito Santo? Para quem é o Espírito Santo? O apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 39, ele diz que a promessa é para todos quanto Deus chamar. Então Deus chamou, Deus te salvou, Deus te abençoou. Então a promessa do Espírito Santo é para você, meu amigo, é para você, minha amiga, é para a gente tomar posse, acreditar nessa promessa da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus viria sobre as nossas vidas, assim como ele veio lá no livro de Atos, né, ali quando os discípulos, quando Jesus subiu assunto ao céu, os discípulos estavam ali orando no cenáculo, né, buscando a presença de Deus, orando de uma maneira fervorosa, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu, né, houve um vento muito forte, impetuoso, e o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Aí a pergunta, quem prometeu o Espírito Santo? Quem prometeu o Espírito Santo? A palavra de Deus diz em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o profeta Joel profetizou na direção de Deus sobre o Espírito Santo também na vida dele, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então a promessa lá de Joel 2:28, ela se cumpriu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, né, que estavam ali buscando a Deus, no Pentecoste, acreditando na promessa de Deus, se revestiram de poder do Espírito Santo, e a palavra de Deus começou a igreja pregar, ensinar o Evangelho. Né? Nós vemos, como o texto que eu falei de Atos 1:8, mas recebereis poder. Então nós precisamos de poder. Poder para quê? Para ficar se exibindo, para me achar melhor? Não. Poder para me vencer a minha natureza pecaminosa, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos convence. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que pregar, ensinar o Evangelho, dar um testemunho da palavra de Deus, do Evangelho, que tem o poder de transformar as vidas, transformar os corações, transformar o ser humano. Qual a identidade dele comigo? Qual é a identidade do Espírito Santo comigo? A palavra de Deus diz em Romanos, vai anotando aí, Romanos 8:14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Isso mesmo, né? Tem tanta pessoa religiosa falando de Deus, né? Se colocando como religioso, como pessoa que frequenta uma igreja, frequenta uma religião. Mas será que realmente essa pessoa é filha de Deus? A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo toma o volante, toma a frente das nossas vidas, né? A gente que tem uma natureza pecaminosa, uma natureza que inclina para o pecado, para a desobediência, rebeldia,
para com Deus, o Criador. Então o Espírito Santo toma a direção das nossas vidas, né, da minha vontade, do meu desejo, do meu ego, e conduz eu para um caminho de vitória. Essa é a marca, né, que nos identifica como filho de Deus, como família de Deus, é o Espírito Santo nos dirigindo. O Espírito Santo vai nos conduzir para a gente estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, mas estar fazendo a vontade de Deus. Esta é a função do Espírito Santo em nossas vidas, como Deus, né? E nós como morada, templo do Espírito Santo de Deus. Então, para mim me identificar como filho de Deus, o Espírito Santo tem que estar me guiando para o caminho de perdão, de misericórdia, de amor ao próximo, está fazendo a vontade de Deus, está amando a minha família, os meus filhos, está agindo de uma maneira coerente na sociedade, com uma índole pautada na pessoa de Jesus, né? Porque a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo em nossas vidas. Então nós temos que glorificar. Como? Dando bom testemunho, sendo pessoas assim de índole correta, né? Procurando praticar a justiça, mesmo numa sociedade pervertida, numa sociedade corrupta. O cristão, a palavra de Deus diz que nós somos luz nesse mundo de trevas, né? Nós somos seguidores do Cristo, que é a luz do mundo, e nós nos tornamos uma pequena luz, aonde a gente está, em qualquer contexto que a gente está, a gente pode estar iluminando aquele contexto, aquele lugar, aquele ambiente, né? O que eu tenho, Jefferson Noronha, né? O que eu tenho que fazer para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a minha vida? A palavra de Deus do que a gente deve buscar. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar, bater e encontrareis. Então lá em Lucas, no capítulo 13, fala assim, a gente que nós pais que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Então já estou na casa de Deus, buscando a Deus, fui evangelizado, alguém falou de Jesus, falou de Cristo para mim, falou das boas novas de salvação, falou que eu preciso me arrepender. Então eu quero, Jefferson, meu líder, eu estou já buscando a Deus, eu acredito em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Então a gente tem que buscar, né? No culto da sua igreja, a sua igreja faz vigília, a sua igreja vai orar no monte, a sua igreja faz oração, intercessão, busca, você ora e busca a Deus dentro da sua casa, no seu quarto. Então se você não tem o Espírito Santo, você deve pedir, porque lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, fala assim que nós, seres humanos, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, o que está ao meu alcance, né, dentro de uma linha de obediência dos meus filhos, claro, não ficar dando coisa para gente rebelde, mas tudo que está ao meu alcance eu tenho feito com meus 2 filhos. Você acha que Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem? Então a gente deve pedir. A gente pede tanta coisa para Deus, né? As pessoas fazem, né? A igreja de um contexto geral, né? Pentecostal tradicional, ou cristão protestante, né? Cristão que busca Deus. Então pede tanta coisa, fazem tanta campanha, quer carro, quer casa, quer isso, quer aquilo. Não, nós devemos pedir para Deus e buscar essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é promessa da palavra de Deus, né? Deus falou através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A palavra de Deus é tão fidedigna e maravilhosa, as profecias registradas nela são verdadeiras foi no passado, está sendo no presente e vai ser no futuro. Então Joel profetizou e Pedro, ali pregando em Atos, no capítulo 2, lembrou, ó irmãos, o que está acontecendo isso nesse dia de hoje é promessa da palavra de Deus. Aí você fala assim, mas não é todo mundo o Espírito Santo, não. O apóstolo Pedro fala em Atos 2,39, é para todos quanto Deus chamar. Deus te chamou? Você está na presença de Deus, entregou a sua vida para Deus, o Espírito Santo vai vir sobre as suas vidas. E o Espírito Santo é uma pessoa, como eu sempre falo, ensino, eu estou ensinando numa igreja, dando um curso lá, eu tenho falado, esses dias eu falei sobre a importância do Espírito Santo, né? As igrejas, de uma forma geral, neopentecostal, pentecostal, é unção do Espírito, é óleo, é vento, isso daí são símbolos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Unção do Espírito, fala muito da unção, mas acaba esquecendo, né? Fala tanto da energização, da unção do Espírito Santo, e acaba esquecendo que ele é uma pessoa. Então ele se entristece, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 30,
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da promessa. Então, como que eu entristeço o Espírito Santo? Sendo um crente rebelde, um cristão rebelde, não obedecendo à voz de Deus. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que andar nas pisaduras de Cristo, ser uma nova criatura, ter sabedoria, por que que eu tô ouvindo, lendo na palavra de Deus e agindo de uma forma incoerente, agindo de maneira rebelde? Não. Eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. Eu tenho que procurar agradar a Deus na minha vida, na minha maneira de ser, que o Espírito Santo vai estar me dirigindo como filho de Deus. Eu tenho que ter essa visão, essa sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Então, isso é muito sério, é muito importante. Marque esses textos aí que eu falei hoje no café. É Atos capítulo 1, versículo 8. Eu falei também Atos capítulo 2, versículo 39. Eu falei Joel capítulo 2, versículo 28. Eu falei Romanos capítulo 8, versículo 14. E eu falei também Lucas capítulo 11, versículo 13. Qual é a importância do Espírito Santo na minha vida? Ele é Deus presente. Ele é uma pessoa, eu tenho que me relacionar, eu tenho que falar, conversar com ele, contar para ele. A palavra de Deus fala assim que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração e ela eleva diante de Deus. Então, essa é a importância do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, amigo, amiga das redes sociais, irmão, irmã. O Espírito Santo, ele nos guia como filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá sabedoria e entendimento para se relacionar com esposa, com marido, com família, com sociedade, no trabalho. Nós devemos estar na direção do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando o café de hoje. Foi uma bênção, foi rápido, mas eu tenho certeza que edificou você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.